Era fome, era seca, era abandono, era luta para sobreviver. Era a realidade de um povo esquecido entre as pedras áridas de ilhas que pareciam condenadas a não dar vida. Cabo Verde, desde os primeiros dias da colonização em 1462 até a madrugada da independência em 1975, foi um território marcado pela ausência. Ausência de chuva, ausência de recursos, ausência de compaixão por parte de um sistema que explorava até o último grão de milho e o último sopro de resistência. Era fome, era seca, era pobreza, mas era também dignidade, era também memória, era também resistência cultural que se recusava a morrer. Quando os primeiros colonos portugueses chegaram às ilhas, encontraram um território sem população nativa. Cabo Verde foi o primeiro espaço tropical a ser colonizado de forma sistemática por Portugal, e logo se transformou em uma encruzilhada, porto de escravos, escala de navios, depósito de corpos e de mercadorias humanas. Era o início de uma longa história de exploração. Mas o que muitas vezes se esquece é que, desde o princípio, quem vivia nas ilhas era deixado para trás, condenado a depender das vontades da metrópole e dos caprichos de um clima impiedoso. Como sobreviver quando até a chuva parece ter sido colonizada? As secas se tornaram uma sentença repetida, um fardo que caía sobre cada geração. Documentos coloniais descrevem fomes devastadoras desde o século XVI. Os colonos, protegidos pelos privilégios de classe e pela proximidade ao comércio atlântico, conseguiam sempre garantir o mínimo para si. Já o povo espalhado pelas ribeiras e povoados aprendia a viver com migalhas. Em muitos períodos, a cachupa, hoje símbolo da identidade cabo-verdiana, era apenas uma lembrança distante de uma refeição completa. O prato que reunia milho, feijão e, quando possível, peixe ou carne, muitas vezes se reduzia a grãos secos e mal cozidos, porque nada mais havia. E ainda assim, esse prato resistiu como símbolo cultural, como afirmação de um povo que dizia: estamos aqui e vamos continuar aqui. A seca mais terrível, aquela que entrou para a memória coletiva, foi a de finais do século XIX, entre 1831 e 1833, e depois entre 1863 e 1866, quando dezenas de milhares de cabo-verdianos morreram de fome. Registros falam de corpos abandonados pelas estradas, de crianças órfãs perambulando em busca de qualquer coisa para comer. O mundo sabia. Havia relatórios enviados a Lisboa, havia pedidos de ajuda. Mas a resposta quase sempre vinha tarde demais ou era insuficiente. O que importava para o Império não era a vida do camponês cabo-verdiano, mas sim a utilidade das ilhas como entreposto comercial. Não era acaso, era política. Ao longo dos séculos, criou-se uma hierarquia cruel. De um lado, as elites assimiladas, muitas vezes mestiças, ligadas ao comércio e às funções administrativas, que se identificavam com a cultura portuguesa e buscavam distinção através da língua, da educação europeia e da proximidade com a metrópole. Do outro lado, a imensa maioria do povo. Agricultores pobres, pescadores, mulheres que carregavam água em cântaros sob o sol, crianças que cresciam já sabendo que a vida seria uma batalha contra a seca. Essa divisão social era mantida pela própria estrutura colonial, que premiava a obediência e castigava a autonomia. Era assim que se mantinha o poder. Mas como explicar a um povo que sempre deu mais do que recebeu, que sua vida vale menos que uma carga de mercadoria? A imigração foi outra marca profunda. Desde cedo, muitos cabo-verdianos foram levados como escravizados para outras colônias portuguesas. Mais tarde, durante as grandes secas e períodos de fome, a saída para muitos era tentar a sorte em outros países. Estados Unidos, São Tomé, Angola, Senegal. Quantas famílias não foram separadas pela necessidade de buscar pão fora de casa? Quantas mães não ficaram à espera de filhos que talvez nunca voltassem? Cabo Verde tornou-se uma nação de partida. E essa dor de estar sempre entre o partir e o ficar se inscreveu na identidade coletiva. Mas mesmo fora, mesmo espalhados pelo mundo, os cabo-verdianos levavam consigo a língua crioula, as músicas, as histórias contadas à volta do fogo. Essa era a arma silenciosa contra o esquecimento.
e havia ainda a violência simbólica. O sistema colonial insistia em apagar as raízes africanas, tentando impor uma identidade que não correspondia à realidade vivida. Nas escolas, ensinava-se mais sobre os reis de Portugal do que sobre a história da África. Nas igrejas, pregava-se a obediência e a resignação como virtudes. Mas o crioulo resistia, o batuque resistia, as festas populares resistiam. Quantas vezes a música não foi a forma de aliviar a dor, de transformar a seca em canção, a fome em poesia? A cultura cabo-verdiana cresceu como uma planta que nasce entre as pedras, frágil e forte ao mesmo tempo, desafiando a aridez do terreno. A fome não era apenas ausência de alimento, era também ausência de justiça, ausência de dignidade, ausência de reconhecimento. As secas poderiam ser inevitáveis pela natureza, mas a fome em massa era resultado direto da negligência colonial. Portugal, que retirava das ilhas o que lhe interessava, raramente investia em reservas de grãos, em sistemas de irrigação ou em políticas para proteger os mais vulneráveis. A fome, assim, tornava-se um mecanismo de controle. Quem tem fome não se revolta facilmente, porque a luta imediata é pelo próximo prato, pelo próximo copo de água. Mas será que a fome pode apagar para sempre o desejo de liberdade? Ao mesmo tempo, as desigualdades sociais aprofundavam as feridas. Enquanto uns viviam em casas de pedra e recebiam educação, muitos outros habitavam casebres de palha e não sabiam ler nem escrever. O crioulo era considerado língua menor, quase proibida nos espaços oficiais, como se falar a própria língua fosse uma vergonha. Mas era na língua do povo que se transmitia a sabedoria ancestral, os provérbios, os contos, a visão do mundo. Quem poderia calar uma língua que nascia do coração? A história dos cabo-verdianos na era colonial é, portanto, a história de uma sobrevivência radical. Não era apenas viver, era resistir. Resistir à seca, resistir à fome, resistir à tentativa de apagamento cultural. Cada festa de tabanca, cada batuque, cada história contada era um ato de rebeldia silenciosa. Era a afirmação de que, apesar da opressão, havia algo inquebrantável. E quando pensamos nesse passado, temos que perguntar: como um povo tão castigado conseguiu preservar tanta dignidade? Como, diante da fome e da seca, ainda surgiram vozes de esperança, canções de amor, palavras de coragem? A resposta está na força coletiva, na solidariedade que nascia entre vizinhos, na partilha do pouco que havia. Cabo Verde não foi apenas marcado pela pobreza, mas também pela capacidade de criar laços fortes de comunidade. Esse equilíbrio entre sofrimento e resistência moldou a identidade cabo-verdiana. A terra árida ensinou o valor da resiliência. A fome ensinou o valor da partilha. A seca ensinou a importância da esperança. E a opressão colonial ensinou a necessidade da liberdade. Mas é preciso dizer também que essa liberdade não nasceu do nada. Durante séculos, o silêncio do povo foi fermentando em indignação. A cada seca, a cada corpo abandonado na estrada, a cada injustiça, crescia uma consciência coletiva. Não podíamos viver para sempre como vítimas. Foi esse sentimento que mais tarde alimentou a luta de libertação, o nascimento de figuras como Amílcar Cabral e o desejo de escrever uma nova história. O colonialismo queria que os cabo-verdianos fossem apenas súditos obedientes. Mas os cabo-verdianos foram muito mais do que isso. Foram criadores de cultura, guardiões de memória, inventores de esperança. Por isso, ao recordar a era colonial, não podemos cair apenas na dor. Precisamos também celebrar a resistência cultural, a capacidade de transformar sofrimento em identidade, abandono em comunidade, silêncio em canção. E enquanto olhamos para trás, para séculos de abandono e resistência, precisamos preparar o olhar para o que vem depois. Porque mesmo no período mais escuro da história colonial, algo crescia em silêncio. Algo que nem a seca, nem a fome, nem a violência colonial conseguiram matar. Algo que preparava o nascimento de uma nova nação. E para quem quiser aprofundar ainda mais esse tema, o meu livro está disponível na descrição deste vídeo. Se você chegou até aqui,
é porque sente que essa memória importa. Então eu peço, não deixe essa conversa ficar apenas entre nós. Partilhe este vídeo, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal Fronteiras. Vamos juntos reconstruir a nossa memória, desmontar os mitos, honrar a luta dos que vieram antes e preparar os caminhos para os que virão depois. Porque a história de Cabo Verde não é apenas dor, é também vitória. E contar essa história é, por si só, um ato de resistência.